Olá, eu sou a Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós vamos começar mais um Momento Bancário, que hoje começa com atraso por conta de um problema de conexão que a gente teve aqui. E para falar para o Momento Bancário de hoje, nós vamos falar sobre os encontros dos bancos, né? Então, a gente vai reunir, são encontros nacionais, dos bancários do Itaú, dos bancários do Bradesco, que vão acontecer do dia 7 ao dia 7 e 8 agora, né, de junho. E a gente vai falar um pouco também da situação desses dois bancos, do Bradesco e do Itaú. Saiu o lucro dos bancos, nós vamos conversar um pouco sobre e que pautas, que problemas, o que está sendo discutido com os bancários, né? Que problemas que nós vamos levar para esses encontros. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com a Marta Soares, que é diretora executiva aqui do sindicato, é secretária de imprensa, é a responsável pela folha bancária, pelo site, né? Boa noite, Marta. Boa noite, Vândia. Boa noite, bancários e bancárias. Estamos aqui com a Érica Oliveira, que é coordenadora do coletivo do Bradesco, para falar sobre o encontro do Bradesco. Boa noite, Érica. Boa noite, Vândia. Boa noite, pessoal que está assistindo a gente. E também, para falar dos lucros dos bancos, dos balanços desses dois bancos, a gente está aqui com a Kátia Uehara, que é economista do Diese. Boa noite, Kátia. Obrigada pela presença. Boa noite, Vândia. Boa noite. Bom, no segundo bloco, a gente vai falar sobre os congressos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e também dos seus respectivos balanços. Bom, para começar, eu vou começar aqui com a Kátia. Kátia, me fala, me fala do lucro do Itaú. Assim, como foi o balanço do Itaú nesse período agora? Como é que está o resultado, né? Depois que nós vamos conversar um pouco sobre o Bradesco, aí eu queria que você desse só uma informação geral aí do lucro dos bancos. Bom, o banco do Itaú, o lucro do Itaú agora no primeiro trimestre de 2016 foi bastante positivo, apesar de ter tido uma queda de quase 10% em relação ao primeiro trimestre de 2015, né? Houve um lucro de mais de 5 bilhões e 200 milhões de reais, ou seja, é um lucro bastante... 5 bilhões. 5 bilhões e 200 milhões. Uhum. E isso é um lucro bastante exorbitante se comparado, por exemplo, com os demais setores de atividade da economia, inclusive porque nós estamos num contexto de recessão econômica. Então, falando de um lucro de 5 bilhões e 200 milhões, é realmente bastante exorbitante. É bastante alto. Inclusive porque 2015 ainda é uma base muito forte, onde o banco também teve um lucro muito alto em relação aos demais bancos. O que aconteceu com o balanço do Itaú? O Itaú teve, no primeiro trimestre de 2016, um resultado positivo devido a alguns fatores. Positivo devido à desvalorização cambial, né? Positivo também. Porque os bancos fazem operações, pegam empréstimo, pegam recursos do exterior para emprestar aqui, né? Para fazer financiamentos. Isso, e exatamente. Essa diferença trouxe um ganho agora para o banco, né? Exatamente, porque ao contrário do ano passado, onde o banco teve resultados negativos em relação à valorização cambial... Por conta exatamente do mesmo fator? Exatamente, mas o contrário, né? Porque no ano de 2015 começou com em torno de 2,5 reais o dólar, ao final do ano terminou em torno de 4 reais. No ano de 2016 foi diferente. Né? Começou com R$4 e caiu para 3,5, 3,4 reais. Então, essa desvalorização cambial foi positivo para o banco, porque isso propiciou um resultado melhor, por exemplo, em derivativos, em alguns resultados do banco. Por outro lado, também teve alguns resultados negativos, no que se refere principalmente aos títulos TVM, ao resultado de TVM, que inclui aí os títulos da dívida pública. Por conta da redução da inflação, né, comparado a 2015 e também ao não aumento da Selic, porque a Selic se manteve num patamar igual ao final do ano de 2015, e isso não propiciou um bom resultado em títulos, por exemplo, da dívida pública. Então, houve uma queda nesses resultados. E também o impacto... Principalmente por causa da inflação, né? Exatamente. Então, por conta disso e também pelo aumento da inadimplência, o banco também provisionou muito mais. E também por conta, né, da Sete Brasil, né, que teve uma redução do seu rating, e também
da recuperação judicial, que foi anunciada recentemente, o banco provisionou muito mais. Isso não só aconteceu no Itaú, mas também no Bradesco e no Banco do Brasil. Então, ou seja, houve um aumento da despesa de PDD e isso impactou o resultado do banco. Mas o banco teve redução de pessoal. Também, muita Quer dizer, redução ele tirou de pessoal. um pouco dessa conta aqui na redução. Marta, aproveitando aqui para você comentar um pouco sobre esses resultados, essa questão, o que vocês estão discutindo, o que vocês vão discutir aí no encontro que tem a ver com o resultado do banco? Resultado, eu digo, até redução de pessoal, está apresentado no balanço. Para esse encontro do Itaú, que acontece nos dias 7 e 8, aqui em São Paulo, no Hotel Excelsior, esses indicativos que a Kátia traz, né? Eu não vou saber reproduzir, mas eu sei dizer que é um resultado bem positivo, né? De uma empresa que está bem estruturada no sistema financeiro nacional, muito bem estruturada no sistema financeiro internacional. E quando a gente pega os números de demitidos, e eu só estou trazendo de janeiro, final de maio, dá 1.354 demissões. Então, é um número muito expressivo. Então, o que a gente está querendo discutir com os trabalhadores e apresentar para os trabalhadores uma pauta que fala sobre emprego. Que na nossa avaliação, os bancos teriam que estar oferecendo o pleno emprego, ao invés das demissões, né? E do ano passado é um número... Porque a gente está falando de uma redução em cima, não é que a gente está falando de prejuízo, Não. ou de Sim. problemas, nós estamos falando de uma redução de lucro em cima de um Correto. lucro extremamente exorbitante. Ele deixou de crescer exorbitantemente, deixou de crescer da forma como ele estava crescendo. Mas todo ano o banco tinha um crescimento, e considerando que os outros setores todos estão com redução ou com prejuízo, ou com problemas. Você tem aqui um sistema financeiro que é um sistema financeiro estável, né? Correto. E que deixou de crescer, crescer um pouco menos numa conjuntura em que as famílias estão perdendo renda, as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo salário, Exatamente. você entendeu? E aí, em vez de contribuir, isso que você está falando, Marta, em vez de contribuir com o emprego, ele vai lá e faz de uma maneira gananciosa. Exato. Então, eu acho que tem que estar na nossa pauta, né? O emprego, saúde e condições de trabalho, né? Porque a gente também acompanha o número de afastados, o número de adoecimento na categoria, e isso é muito caro para o trabalhador, né? A questão da segurança bancária e a questão da remuneração, né? Fazendo aí a nossa reivindicação, que é o piso do DIEESE, por exemplo, né? Batendo sempre nessa tecla. Se o banco tem esse resultado que tem, né? A nossa reivindicação parte daí, né? Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho mais rapidamente sobre o Bradesco, para a gente ver também o que eles estão preparando para o encontro nacional. O Bradesco, no caso do lucro do Bradesco, também ocorreu as mesmas coisas, né? Os resultados também tiveram mais ou menos o mesmo impacto. E o lucro foi de mais de 4 bilhões e 100 milhões de reais, 4 bilhões e 113. Né? Também houve os mesmos impactos que aconteceram no Banco Itaú, né? PDD maior, inadimplência maior, principalmente em pessoa jurídica, que também aconteceu nos demais bancos. E isso impactou negativamente, entre aspas, né? Na verdade, a gente está falando de um lucro sobre uma base extremamente elevada. Exatamente. E da mesma forma... com lucro... Exatamente, exorbitante de 4 bi 274 que eles tiveram no primeiro trimestre de 2015. Passado, né? Ou seja, sobre uma base forte, ainda assim, foi uma queda de 3,8% em relação ao primeiro trimestre de 2015. Então, assim... E redução de postos de trabalho, né? Também aconteceu no caso do Bradesco, ou seja, os bancos privados nacionais estão reduzindo postos de trabalho. E eu não estou falando em demissão, eu estou falando em redução de postos. Com prejuízo, não são bancos com problemas... Apesar de você ter um pequeno crescimento na inadimplência, não chega a ser uma coisa que põe em risco o banco. Mas, pelo contrário, tem provisionamento, né? No caso do Bradesco, a redução foi de mais de 3.200 postos de trabalho. No caso do Itaú, nacional, foram quase 3.000 postos de trabalho. Ou seja, os dois bancos juntos, uma redução de mais de 6.000 postos de trabalho. Falta de compromisso social. Érica, me fala um pouco do encontro do Bradesco. Vocês fizeram assembleia, o que aprovou levar para o encontro nacional?
Sim, nós fizemos a última assembleia no dia 23 de maio, nós aprovamos um documento que vai ser levado para o Encontro Nacional. Só que antes da gente submeter esse documento para apreciação dos bancários, nós fizemos uma enquete rápida ali com eles, antes de começar a assembleia, pedindo que eles elencassem os principais pontos, onde nós deveríamos jogar peso. A primeira coisa que apareceu foi a questão do emprego, o fim das demissões, mais contratações, porque as agências e os departamentos estão completamente sufocados, estrangulados. É muito trabalho para pouca gente e o banco ainda demitindo, só está agravando esse quadro. E a gente aqui no sindicato está com a campanha de paralisação nessas agências que teve as demissões. Né? Exatamente. A nossa paralisação se concentrou no primeiro momento nos maiores focos, né, nos locais onde a gente, através da homologação, descobriu o maior número de demitidos e a gente começou as paralisações por esses locais. Mas elas não pararam, elas vão continuar enquanto o banco não rever essa política. Outra coisa também que apareceu muito forte nessa enquete rapidinha que a gente fez lá foi a questão do auxílio educação. Já que o Bradesco é o único dos grandes bancos que não oferece nenhum tipo de subsídio para os bancários estudarem e a faculdade é exigida deles. A graduação, a especialização, cada vez num volume maior e a contrapartida financeira não vem. Kátia, me fala uma coisa. Nos bancos, assim... a gente vê sempre nos balanços dos bancos que a receita de tarifa, né, que eles cobram aí na prestação de serviço, essa receita sempre cobre a folha de pagamento e sobra, né? Em alguns bancos quase 1,5, né? Chegou próximo de 2 folhas. Como é que está isso aí? Continua? Ele aumentou? Os bancos aumentaram as tarifas? Sim, essa relação continua aumentando. Todo ano a receita de tarifa sempre sobe mais do que a despesa de pessoal, por exemplo. E eu não estou falando somente de folha de pagamento. Eu estou falando além, né? Estou falando de benefícios, estou falando tudo. Inclusive as despesas de provisão para processos trabalhistas. Ah, tá. Então assim, todo ano avança essa relação. Então, se a gente for fazer essa relação ano a ano, por exemplo, no caso do Itaú, só a receita de tarifas cobre mais em 167%. Né, cobre toda a despesa de pessoal, ainda sobra um troquinho de 67% a mais, né? Só com uma receita que é secundária. A gente não está falando que uma receita é principal. Não é nem só folha, né? É um gasto todo. Exatamente. Né? E no caso do Bradesco também ultrapassa aos 145% essa relação. Muito bem. Marta, vocês também estão convocando uma assembleia? Sim. Para discutir aí o Encontro Nacional, é isso? Aproveitar o momento, né, e convidar todos os trabalhadores, bancários e bancárias do Itaú, na próxima quinta-feira, dia 2, às 19 horas, aqui no Sindicato, no Auditório Azul. Quem quiser fazer o debate sobre emprego, né, segurança bancária e outros temas que os trabalhadores acharem relevante, né, comparecerem aqui na sede do Sindicato, às 19 horas. Que dia? Dia 2, quinta-feira, às 19 horas. Muito bem. Érica, fala um pouquinho mais aí Teve uma negociação com o banco nesses dias. O que foi a pauta? Depois do Encontro Nacional, tem alguma coisa marcado? Bom, até o momento... Porque antes de começar a campanha salarial, essas negociações têm que acontecer, porque normalmente na campanha a gente se concentra no geral, né? Teve uma reunião da direção da COI, né, que são os dirigentes do país todo, vieram conversar com o banco na última quarta-feira. Eles tiveram o dia inteiro de reunião, retomando a pauta específica, avisando do nosso encontro e avisando que depois do encontro, depois de 7 e 8, tem uma data indicativa, dia 9, que é a entrega desse documento, que nós aprovamos na nossa Assembleia e vamos debatê-lo junto com o restante do país e entregar essa pauta para eles no dia 9. O que saiu da negociação, principalmente essa questão das demissões, o banco continua negando veementemente qualquer processo de que não está demitindo por causa da HSBC. Que não está demitindo por causa da HSBC. O problema é que, assim, o que o banco está dizendo é uma coisa. A realidade que nós conseguimos apurar aqui na nossa homologação não está batendo com o que o banco está dizendo, né? Então... E nem o que ele fala para os bancários em muitos lugares, né? Nós constatamos que ele está dizendo que a demissão está acontecendo, infelizmente, porque o banco comprou a HSBC e tem que liberar a vaga para os bancários da HSBC. Não foi esse o acordo. Nós tivemos uma conversa com o banco, Bradesco e a HSBC. A HSBC se comprometeu que não ia fazer as demissões, eventualmente os problemas que eles têm.
mas que não faria demissão em massa, o Bradesco a mesma coisa, e no Bradesco a gente está percebendo o contrário, o inverso do que o banco garantiu para a gente, né? Bom, eu abri aqui a palavra, esse minuto final, para que vocês possam livremente falar do que quiserem, né? Lembrar para os bancários. Dizendo do Itaú, eu fazer um convite mesmo, né? Para os bancários, porque assim, nós estamos fazendo várias paralisações, o banco está investindo, né? Também contra as demissões. Na tecnologia, investindo nas agências digitais e reduzindo na TEC, por exemplo, né? Então, acho que a gente tem que dizer aqui para esses trabalhadores participarem da Assembleia no dia 2 agora. É importante, né? O trabalhador que sabe o que ele passa no local de trabalho, né? O sofrimento por resultados, então é importante a presença desse trabalhador. Muito bem. Você, Érica? Bom, nós já fizemos a nossa assembleia, né? Agora a gente já está no segundo estágio de preparar o documento para discutirmos no encontro nacional, que a gente pede para os bancários a ficarem sempre atentos e nos municiarem de informação, porque tudo que a gente faz, as nossas campanhas, para onde a gente direciona o nosso foco, sempre tem a ver com denúncia de bancário. E assim, eles sempre denunciam, mas é importante que eles continuem fazendo isso, continuem acessando o site, continuem lendo a folha bancária e continuem nos dando informação, porque isso é fundamental para a nossa luta. E participando das nossas paralisações, exatamente, engrossar o caldo de mobilização para que a gente saia vitorioso desse processo. Muito bem, então a gente vai encerrando aqui nosso primeiro bloco, onde falamos sobre os encontros dos bancários do Bradesco e do Itaú. Correto. No segundo bloco, nós vamos conversar sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E a Kátia vai continuar conosco, né, no segundo bloco, e eu agradeço aqui a presença da Márcia e da Érica. Até o próximo bloco. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva, responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você, bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. Nós estamos de volta ao segundo bloco do Momento Bancário, agora falando dos congressos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal e um pouco do balanço dos bancos, né, desses dois bancos aí no primeiro trimestre de 2016. Bom, para falar sobre a Caixa Econômica Federal, nós estamos aqui com o Renato Pérez, que é coordenador do coletivo aqui da Caixa e é diretor também da PSEF São Paulo. Boa noite, Renato. Boa noite, Ilvândia. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Muito bem. E também o João Fukunaga, que é bancário, obviamente, do Banco do Brasil
e é integrante aí nosso representante aqui do Estado de São Paulo na Comissão dos Empregados dos Bancários do Banco do Brasil. Boa noite, João. Boa noite, Juvândia. Boa noite a todos. E a Kátia continua conosco, economista do Diese, que vocês já sabem que estava aqui com a gente. Bom, Kátia, eu queria que você falasse um pouco do resultado do Banco do Brasil no primeiro trimestre e do resultado da Caixa, para a gente comentar um pouco aqui, entrar na nossa pauta dos congressos desses dois bancos. Bom, no caso dos dois bancos públicos, houve uma queda mais acentuada nos seus lucros. Não estamos falando de prejuízo, mais uma vez. Os dois tiveram redução do lucro, do patamar do seu lucro, mas houve uma redução mais acentuada do que em relação aos bancos privados. No caso da Caixa, mais ainda, né? Sim, no caso da Caixa, uma redução de 46%, no caso do Banco do Brasil, uma redução de quase 58%. Tá? No caso do Banco do Brasil, houve um impacto... BB+, né? Exatamente. No caso do Banco do Brasil, houve um impacto significativo da PDD, né? Por conta da Sete Brasil também. O banco desprovisionou mais. Itaú e Bradesco teve impacto da Sete Brasil. E no caso dos bancos públicos, foi o Banco do Brasil. Né? E houve um impacto significativo no resultado. No caso do Banco do Brasil, ainda no primeiro trimestre de 2015, houve, né, uma redução também maior por conta disso. Porque no primeiro trimestre de 2015, o banco teve um resultado muito positivo e muito forte por conta da aquisição da Cateno. Né? E isso elevou bastante o resultado do Banco do Brasil naquele período. Então, a base ainda é mais forte. Se você excluir esse resultado, esse efeito, a queda é menor. Exatamente. Então, assim, no caso dos bancos públicos, o impacto maior foi por conta da queda do resultado da carteira de crédito. Né? E a Caixa, diferentemente do Banco do Brasil... Ela teve... O provisionamento dela seria... A despesa de provisão seria maior se não fosse uma cessão de resultado por conta de... Porque ela fez uma reversão de provisão porque ela concedeu para algumas empresas que fazem recuperação de crédito, então a provisão dela ficou menor. Mas se não fosse isso, o resultado dela seria, a provisão dela seria muito maior. Foi em torno de 20%. No caso do Banco do Brasil, beirou quase os 30%. Então, assim, os dois bancos públicos têm mais ou menos as mesmas características nos seus resultados, agora no primeiro trimestre, só que com algumas pequenas diferenciações. No caso do Banco do Brasil, mais por conta da Sete Brasil, e no caso da Caixa, por conta mais dessa provisão menor. No entanto, houve queda dos seus resultados. Só que, assim, lembrando que, no passado, esses dois grandes bancos públicos, eles ajudaram muito na concessão de crédito, né? Então, eles tiveram uma queda nessa concessão, né? Nos seus resultados de crédito. A carteira de crédito do Banco do Brasil e da Caixa... foram bem menores. No caso dos bancos privados, foi negativa. A variação. E nos casos dos dois bancos públicos, teve uma variação positiva nas carteiras de crédito, só que abaixo, inclusive, da inflação. Né? Só que esses dois bancos públicos, eles concederam muito crédito no passado e ajudaram, inclusive, o Brasil a sair da crise de 2008 e 2009. Foram fundamentais, né, para que o Brasil não entrasse naquela crise em 2008. 2009, exatamente. Como outros países passaram após problema que teve inicialmente nos Estados Unidos. Exato. Ô, João, como é que está a preparação aí do Congresso do Banco do Brasil? Já teve assembleia, vai ter assembleia? A gente vai ter assembleia agora dia 2, né, para a tirada dos delegados. O que é isso? A gente vai eleger as pessoas para participarem do Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil. A FETEC São Paulo, ela tem direito a 64, né, delegados, ou seja, é a federação nossa do Estado de São Paulo. E aí São Paulo participa também com uma contribuição significativa. Então faremos a assembleia dia 2, às 19 horas, na quadra dos bancários. Bom, todos vocês estão convocados a participar. Renato, fala um pouco, a Assembleia da Caixa já aconteceu. A Assembleia da Caixa vai ter já encontro aconteceu. Estadual. Terá o encontro estadual agora sábado, dia 4. Ainda é possível eleger delegados também nas agências. Nas agências que não estavam presentes na Assembleia, elas podem eleger... A agência, a unidade, na verdade, que já tem um representante que compareceu à Assembleia, já está representada. As que não tiverem, a gente pode fazer uma eleição na unidade
até 100 trabalhadores, onde tiver mais de 100 podem ser 2. E isso vai acontecer até que dia, essa eleição? Até dia 2, quinta-feira. Muito bem. O que mais que vocês podem falar sobre... o que está mais preocupando os bancários da Caixa, Renato? Na sua opinião, aí, do que vocês têm visto na base? Bom, a gente vem fazendo já uma árdua luta desde 2014, quando começou a se falar em abertura de capital da Caixa, né? Eu diria que o grande fantasma do trabalhador hoje, o maior, é a abertura de capital ou a privatização, né? Que falar em abertura de capital... Tem um cenário que foi nomeado novo presidente na Caixa, né? Sim. E com esse golpe de Estado que a gente viveu aí, né, parlamentar, o Temer indica o novo presidente e eles estão falando já em fechamento de das agências deficitárias. Sim, essa foi bastante... primeira aparição aí do senhor Gilberto Occhi, falando em fechamento de agências, né? E que também vem junto com o anúncio da suspensão do Minha Casa Minha Vida, né? Que indica aí... São duas coisas ruins para o Brasil, né? Porque se pensar... Sim. Quantas agências deficitárias se tem hoje na Caixa? A Caixa abriu muitas agências recentemente e a agência precisa de um tempo para... Depois que você abre uma agência, precisa de um tempo para que ela se constitua efetivamente, comece a pagar seus custos. É difícil confiar nessas estatísticas, inclusive, porque a Caixa já vinha num processo chamado de reestruturação, que veio a partir justamente do fomento dessa ideia de abertura de capital, em que me parece que a intenção é o sucateamento da empresa. Né? Então, a gente já viu um pouco isso antes, né, esse filme. O que a gente sabe que está deficitário é de empregados nas agências. O trabalho é muito difícil nas unidades, principalmente na rede, pela falta de trabalhadores. Até porque a Caixa é um banco público que tem uma função social extremamente importante. Ela não pode ser vista como simplesmente um número, né? Ela tem que ser vista com toda a sua função social, o atendimento que ela presta à sociedade e os programas sociais, tudo que ela atende lá. E nessa lógica, eu lembro que na época quando a gente discutia o Banespa aqui no estado de São Paulo, quando a gente lutou contra a privatização, na época que nós discutimos a nossa Caixa, também tinha esse discurso, muitas agências deficitárias, tem que... Né? E no interior, às vezes, só tinha agência de banco público. Você chega em várias cidades, e ainda é uma grande realidade hoje, você encontra só agências da Caixa e do Banco do Brasil, né? Então, para a sociedade, para aquela cidade, aquela comunidade, é super importante, né? E um sistema financeiro não pode ser só voltado ao lucro, pensar nos interesses dos clientes que têm muito dinheiro. Ele tem que ter uma função social. Ele deveria ser cobrado, inclusive, que todos os bancos tivessem também essa função social. João, como é que está aí, na sua opinião, também a mesma pergunta? O que está preocupando os bancários do Banco do Brasil nesse momento? A gente passou por um PAI, né, que é um programa de incentivo à aposentadoria, né, do Banco do Brasil, que tirou muitos funcionários. Saiu muita gente, 5.300 pessoas. Né? E, além disso, o banco está fechando 1.700 postos de trabalho. Então, ou seja, também está com um processo de diminuição de postos de trabalho. Quer dizer, daqueles que saíram não foram repostos. Não foram repostos, 5.300 e nem os 1.700 agora que apresentou no balanço do primeiro trimestre. Então, a gente há um déficit do funcionalismo no Banco do Brasil, tanto nas agências, né? Hoje você tem, por exemplo, uma agência com 3 caixas, o gerente de caixa sai de férias, um caixa assume e você continua deficitário, porque não há ninguém para substituir a pessoa que está substituindo o gerente. Então, isso vem agravando a situação hoje nas agências do Banco do Brasil. Se a gente olhar para o interior, né, a situação está pior ainda. Falta gente para atender as pessoas, mesmo o banco tendo fechado a carteira de agronegócio, muito bem, né? O banco teve um crescimento na carteira de agronegócio, que é a função do banco nesse sentido, de 9,8, né, Kátia? Se eu não me engano, um crescimento bom. Em compensação, nas grandes capitais, ele vem fazendo uma série de reestruturações, fechando as agências para o atendimento à micro e pequena empresa, que vem aparecer no balanço agora, com negatividade de 10%. Né? Então, eles estão mudando para o digital e isso vem proibindo as pessoas de irem nas agências. Então, isso também ocorreu na pessoa física, vem ocorrendo, e já está começando a ocorrer na pessoa jurídica também. Então, vem fazendo uma concentração com uma diminuição de funcionários. Certo. É um grande problema, né? A gente viu, né, e isso serve para os dois, tanto para o Renato quanto para o João,
o Temer editou uma medida, né, uma medida provisória, que, se não me engano, é 747, uma coisa assim. Bom, o número não importa. Importa que ele acabou de editar uma medida que, dentre outras coisas, ele fala dos PPIs, das concessões, e fala da desestatização. Né? Ele faz referência a uma legislação de 97, onde ele prevê que o Estado vai, né, no ponto de vista deles, né, enxugar seus ativos, vender ativos, né? Isso aí, como é que os bancários já perceberam isso, já estão preocupados com isso? Isso é agenda de privatização, né? Eles não anunciaram o que ainda, mas é agenda de privatização, que pode ser abertura de capital, mas tem um PLS lá que era das empresas públicas, né? O 555, que no Senado a gente fez um trabalho enorme para mudar o PLS, que obrigava a abrir capital todas as empresas. A gente já fez um MB sobre isso aqui com a Rita Serrano, que é uma das coordenadoras aí dessa Comitê em Defesa das Empresas Estatais, das empresas públicas. A mesma coisa serve para você, João. A gente tem um seminário no dia 6. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Um seminário em defesa das empresas públicas. Como é que está aqui a nossa participação? A gente vai estar participando do seminário, é importante, né? A gente fazer a defesa das empresas públicas, a Caixa principalmente, porque é 100% pública, mas o BB também tem seu papel público. Uhum. E a gente... Crédito rural, basicamente no Banco do Brasil. Pronaf, agricultura familiar, está basicamente no Banco do Brasil. Mas não só isso, né? A gente teve... do governo golpista que entrou, né, ele tem uma política aí de privatizações mesmo, de venda para o capital aberto totalmente, não tem mais controle nenhum do governo em cima das empresas públicas, ou seja, se acaba com o caráter público das empresas, e ao mesmo tempo ele já começa a fazer uma discussão de fim da estabilidade do servidor público. No caso do Banco do Brasil e da Caixa, a gente tem uma certa estabilidade, não é de fato, mas existe, né, mas eles querem voltar a discutir isso. Tanto que na década de 90, no governo Fernando Henrique, tinha muitas demissões, Sim. né, e a gente... teve que lutar muito. De 129 mil, a gente passou no final do governo Fernando Henrique para 79 mil. Então, uma redução drástica, né? Exatamente. Né? Então, a gente passa por essas ameaças, como você colocou, João, tem a PLS 555, tem a PLS dos fundos de pensão, né, que quer mexer na gestão dos fundos de pensão, ou seja, atacar o direito do trabalhador, o dinheiro do trabalhador. Né? Então, são vários ataques que esse governo está se propondo a fazer na tentativa de falar de um Estado mínimo, né, de discutir um Estado mínimo, mas tirando... o poder público de investir, de participar. E o Banco do Brasil e a Caixa, em 2008 para cá, fizeram grandes projetos aí na tentativa de mover a economia. Né? Então, é um cenário muito ruim para o funcionalismo. E a gente não pode achar que, por mais que eu esteja hoje no Banco do Brasil, que eu não vá sofrer ataque. Os principais ataques que o banco pode colocar é principalmente aquelas pessoas que têm mais altos salários. Né? Principalmente o pessoal que veio de banco incorporado. O banco sempre quis mexer nessa questão salarial deles. Hoje, o orçamento das agências faz parte de meta do banco. Então, se você tem alto salário dentro da agência que extrapola o orçamento da agência, o banco já está começando a fazer outra reestruturação para tirar essas pessoas. E são normalmente pessoas de banco incorporado que mantiveram seus direitos, né? Que o sindicato lutou por isso. Nossas, né? Sim. De forma justa, claro. E, Renato, me fala um pouquinho dessas PLs, o pessoal da Caixa. Na Caixa tem muitos trabalhadores preocupados, mas infelizmente a gente escuta alguns aí dizendo que acho que talvez a privatização, uma abertura de capital principalmente, melhoraria o dia a dia, melhoraria nos sistemas, né? Acho que até se espelhando um pouco no Banco do Brasil, tem uma impressão aí de que traria Só minoria, maior né? eficiência, né? Realmente é uma ilusão isso, né? Essa não é a finalidade da abertura de capital ou da privatização, né? Então, eu receito aí, aconselho, conversar com os colegas que já eram empregados da Caixa nos anos 90, conversar com os colegas do Banco do Brasil, com os antigos banespianos, para entender qual que é a realidade mesmo dessa força aí de privatização, quais são as intenções por trás disso. Com certeza, elas não trouxeram nada, não acrescentaram absolutamente nada para o Brasil, as privatizações. Não resolveram o problema da dívida pública, não foram as privatizações que resolveram. Isso se resolveu depois de 2003, com Lula na presidência. Até então a gente estava pendurado no FMI e a gente entregou um monte de empresa pública e não resolveu absolutamente nada da nossa dívida. Essa agenda neoliberal, ela foi implementada em vários países e não acrescentou nada para esses países e para a população desses países.
Então, essa coisa de mexer na Previdência, de desestatizar, de entregar às empresas públicas, né, de reduzir programas sociais, só aumenta a desigualdade, a miséria, a fome, coisa que a gente viu e não foi bom para o país. E eles vêm com um discurso técnico, né? Falando, a tecnicidade da coisa garante uma boa gestão, que é uma mentira. Né? A gente já teve provas, experiências da técnica que não serviram como exemplo, né, Ju? O Hitler usou muito esse discurso da técnica, né? E isso é ruim, porque isso não faz um debate qualificado do que a gente merece. Você tem que ter controle social, tem que ter uma visão social, né, um olhar social, porque você tem que fazer um país para todo mundo, né? Um país não pode ser para os privilegiados, né? O que a gente está vendo nessas medidas é que elas estão privilegiando os ricos. Não tem uma medida dessas que vai mexer no bolso dos ricos. Né? Essas medidas todas estão se propondo a mexer nos empregos, a mexer no bolso dos trabalhadores, das pessoas que dependem de programas sociais, do FIES, do ProUni. Né? E lembrando que quem tem um bom salário no banco não está incluído nesse grupo dos ricos aí que nós estamos falando. Não estamos falando de rico, um trabalhador que tem um bom salário, não estamos falando de privilegiados, né? Daqueles... Não está na categoria bancária, né? Os ricos que a gente está falando. Né? Bom, nós estamos encerrando aqui, nós chegamos ao final do nosso momento bancário e eu queria passar principalmente aqui para o João e para o Renato, para a sua consideração final, né? Fica aberto aí para vocês. Pessoal, é importante participar da Assembleia dia 2, né? Para a gente discutir as nossas pautas e levar para o Congresso do Funcionário do Banco do Brasil. Principalmente acompanhar a folha bancária, a gente está trazendo muito material a respeito dos ataques aos direitos dos trabalhadores, né? Então é importante a gente acompanhar, porque se a gente não acompanhar e ficar passivo, a gente vai perder tudo. Então é importante a gente estar acompanhando o sindicato, as discussões que a gente vem fazendo e participar. O importante é participar e fazer um bom debate no local de trabalho. Muito bem. Renato. Eu quero fazer uma fala nesse sentido também. Eu diria que a gente viveu um momento histórico no Brasil em que muito foi feito nas ruas, mas esse é o momento em que é preciso aprender a se articular, a debater, né? Gastar um domingo na rua e um domingo à tarde belo é fácil, mais difícil é você sair do trabalho num dia de semana e participar de uma reunião e fazer um debate, mas é isso que é preciso agora e é preciso estar disposto a fazer a luta. Né? A luta nunca trouxe garantia, agora nesse momento não lutar traz a garantia de perder seus direitos. Muito bem, a gente está aí se organizando, né, junto com todos os empregados das outras empresas públicas, também dos trabalhadores de maneira geral, os movimentos sociais, e com a grande bandeira, né, nesse momento que a gente está vendo um ataque, uma tentativa de ataque aos nossos direitos, com a campanha de nenhum direito a menos. Né? Esse é o nosso lema. E é super importante que você participe. Eu queria agradecer aqui a presença da Kátia, economista do DIEESE, ao João e ao Renato. E a todos vocês que estão nos assistindo, um grande abraço e até o próximo Momento Bancário.